Só para firmar a ideia, né? Diz assim: e disse-lhes ainda, jeitosamente, e aqui é engraçado o termo que o Evangelho de Marcos usa, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. E aí veja o termo, jeitosamente vocês fazem isso. Se você voltar para Mateus 15, irmãos, fique sempre com o texto aberto lá e cá, não é? Mateus 15, no verso 9, veja aqui a condenação que Cristo dá a eles. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Se você olhar, irmãos, para o Evangelho, você vai encontrar o seguinte: Jesus não tem nada positivo para dizer acerca de tradição. Quando Cristo falou de tradição, ele repetidamente lançou uma visão completamente negativa sobre isso. E ele vai condenar os fariseus, né, porque eles vão invalidar as Escrituras com as suas próprias tradições. Então, como é que a gente pode pensar no primeiro momento sobre isso? É claro que o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele via as Escrituras como o último juiz, ou o juiz último, na avaliação da verdade e também na avaliação da falsa tradição. A Escritura não pode ser julgada por tradição, porque a Escritura e não a tradição, ela é soprada por Deus. Lembra que nós já vimos em Timóteo, Paulo dizer, toda a Escritura ela é soprada por Deus, ela é inspirada por Deus. Não é a tradição que é inspirada por Deus, mas a Escritura que é. Os romanos, os católicos romanos, irmãos, os apologistas da Igreja Católica Romana, frequentemente usam o paradigma da tradição farisaica como modelo para a Igreja de Roma. O Senhor Jesus Cristo repudiou isso, expondo os fariseus como aqueles que fecham o reino dos céus contra os homens. Eles encerram o reino de Deus, eles fecham as portas do reino de Deus. Veja, abra comigo em Mateus ainda, capítulo 23, por favor, agora, verso 13. Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. 23, 13, não é isso? É o que eu falei, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Eles fecham o reino de Deus. Eles fecham o reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz que os fariseus, eles são guias de cegos. No mesmo Mateus 23, verso 16 e 24, veja, Mateus 23, 16 e 24. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Agora o verso 24. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Eles são cegos e certamente guiam os outros para fora do reino. Jesus disse acerca dos fariseus, né? No capítulo 15, verso 14, veja, eles são guias de cego. Aqui ele vai dizer abertamente isso. Volte lá comigo, Mateus 15, 14, ele diz assim: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora,
se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Cairão ambos no barranco. Isso é o que o Senhor fala sobre os fariseus. Ora, quando você olha para textos como esse, irmãos, não há nada positivo para se falar sobre a tradição em relação à lei de Deus. O Senhor diz que a tradição deles, na realidade, invalida a própria palavra de Deus. Vamos agora para alguns textos do Novo, das cartas, né? Vamos para Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 1, verso 14. Abra sua Bíblia comigo. Gálatas 1, 14. Diz assim: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. A tradição dos meus pais. Aqui é o termo utilizado. Sem desmarcar Gálatas, vamos para Colossenses, por favor. Colossenses 2:8. Colossenses 2:8 diz assim a palavra de Deus: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E não segundo Cristo. Charles Hodge, comentando esses textos, irmãos, ele nota que Gálatas 1:14 e Colossenses 2, verso 8, são referência àquilo que é humano e indigno de confiança. E frequentemente nos evangelhos, não é, são chamados a tradição dos anciãos. Nos evangelhos são chamados assim, a tradição dos anciãos. Então, tanto o uso que Paulo faz em Gálatas 1:14, em Colossenses 2, verso 8, da palavra tradição associada aos antigos, ele está dizendo que isso é algo que não deve ser seguido, é algo contrário à vontade de Deus, não é digno de confiança. Somente em 3 exemplos, irmãos, não é, onde a palavra tradição aparece, não é, nós encontramos essa tradição obrigando as pessoas à obediência na igreja. Todas as outras que citamos, elas são tidas como algo a ser rejeitado. Mas em 3 outros exemplos, não. Vamos ver quais são eles, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Texto que nós lemos, não é, muitas vezes, né, mas até mesmo quando fala da ceia, mas veja o verso 2 em particular, 1 Coríntios 11, 2. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. As tradições que eu as entreguei. Ok? Sem desmarcar o texto de Corinto, vamos para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Lá ele usa 2 outras vezes. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, por favor, no capítulo 2, verso 15. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2,15. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Guardai as tradições que vos foram ensinadas. Vamos lá? Ainda em Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 3, agora, verso 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande
ociosamente ou desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Então, agora nós temos 3 usos de tradição em que Paulo obriga os ouvintes a obedecer. Certo? Então, existem 3 aqui. Qual o ponto aqui, irmãos? Né? Se você olhar, só lembrar aqui de 1 Coríntios 11, 2, ele diz assim, ensinei, não é? Se você voltar lá, só para pegar o verbo específico na primeira carta aos Coríntios 11, ele diz assim, no verso 2, de fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembreis de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Então, veja aqui, eu que entreguei, certo? Preste atenção nesse detalhe. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 15, você vai ter o verbo ensinar. Ele diz assim, o verso 15 do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas. E por último, no capítulo 3, não é? Verso 6, você tem ordenei. Veja, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Nós vos ordenamos. Então, entreguei, ensinei e ordenamos. Essas tradições não eram, irmãos, tradições que estavam esperando o futuro desenvolvimento de uma voz viva, de alguma coisa que iria ser desenvolvida. Então, é uma tradição que vai ter continuidade. Não, não é isso que ele está dizendo. Preste atenção, irmãos, num detalhe. Por quê? Ela já tinha sido entregue aos coríntios. Eles já estavam praticando ela. Aquilo já foi entregue e já estavam praticando. Não é alguma coisa que vai ser descoberta no futuro, no desenvolvimento. Eles já estavam praticando. Sem cansar de mexer nesses 3 textos, é só você voltar no verso 2. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes. Vocês já estão vivendo ela. Vocês já estão praticando aquilo que vocês receberam. Segundo, irmãos, eles já haviam sido ensinados. E em terceiro, você vai encontrar, né? Eles foram ordenados a andar de acordo com elas, claramente indicando que eles já eram familiarizados com essas informações. Não é algo que vai surgir em um momento futuro. É algo que já foi dado pelo apóstolo Paulo. A gente vai ver lá na frente, irmãos, um detalhe. A igreja reformada nunca teve problema com tradição. Os protestantes, os nossos pais, Lutero, Calvino, nunca tiveram problema com tradição, desde que ela fosse e viesse como fruto das Escrituras, não como algo que tivesse uma outra fonte de autoridade. Nunca foi problema para a igreja reformada tradição. O problema é quando a tradição não procede das Sagradas Escrituras. Não foram dadas pelo próprio Senhor. Os verbos usados aqui para descrever o relacionamento dessas tradições com os cristãos, irmãos, não faz nenhum sentido, a menos que essas tradições já tivessem sido identificadas e definidas. Como é que eles saberiam o que eles tinham que fazer, como eles tinham que andar? Não fazia sentido isso. Já tinha sido dado, eles já haviam conhecido aquilo. Não é? Toda a referência à tradição nessas passagens
tem a ver com regras morais e doutrinárias, né, que já tinham sido entregues. Um comentarista chamado Leon Morris, ele comentando o 1 Coríntios 11:2, diz assim, a referência é que o ensino oral que formou tão importante parte da instrução cristã, né, o artigo que ele usa, as tradições, apontam para uma tradição bem conhecida deles. O que Leon Morris diz é o seguinte, o fato dele usar um artigo definido, fala o fato de que ele sabe que tradição são essas e que já foram entregues a eles, e eles devem obedecê-las. E aí, um outro comentarista chamado C.K. Barrett diz o seguinte, quando ele analisa todas as 3 passagens, ele diz, né, ele vai identificar a natureza dessas tradições. Ele fala, as tradições eram as verdades centrais da fé cristã que foram entregues nesse estágio da história. E é engraçado porque, né, ele diz assim, ora, porque o contexto sugere que esse treinar, não é, o cristão no modo como eles devem agir, era a inclusão direta de que essa fé deveria ser obedecida, e eles tinham conhecimento disso. Ela serve até mesmo para converter as pessoas, para conduzir as pessoas à verdade, mas isso já tinha sido entregue por eles. Deixa eu dar um exemplo talvez mais claro disso. Voltemos lá para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 3, verso 6. Do que Paulo trata aqui dessa tradição, irmãos? Ora, o que estava acontecendo na igreja de Tessalônica? Muitas pessoas estavam trabalhando, ou melhor, vivendo a vida na igreja sem trabalhar e buscando sustento sem nenhum tipo de entendimento acerca do trabalho. E essas pessoas, diz o apóstolo Paulo, elas são pessoas que devem ser exortadas na igreja. Elas devem trabalhar. E aí, como é que se deve trabalhar? Aí Paulo vai dizer como é que deve trabalhar. Aí ele vai dizer como foi a tradição que ele deixou. Venha comigo para o verso 6 de 2 Tessalonicenses 3. Ora, nós vos ordenamos, irmãos, que no nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Aí veja a tradição qual é. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. O que é desordenado aqui, irmãos? Ociosamente. Nem jamais comemos o pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito. Veja, isso era meu direito receber, mas eu abri mão para deixar um exemplo para vocês do modo como vocês devem trabalhar. É a tradição que eu vos entreguei. Vocês não devem trabalhar, vocês não devem ser ociosos. Ele diz, ora, verso 10, no verso 9 e 10, né, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos o quê? Exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Essa é a tradição que eu deixei para vocês. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Que coisa, né? O apóstolo Paulo aqui mostra qual a tradição que ele deixou para a igreja.
Já foi entregue a eles. O exemplo foi dado. Esse é o padrão que deve ser seguido. Nenhum desses textos, irmãos, que citamos aí, Gálatas, ou melhor, 1 Coríntios 11:2, 2 Tessalonicenses 2:15 e 3:6, nenhum desses textos vão dar suporte ao paradigma descrito por Newman no seu artigo sobre o desenvolvimento da doutrina cristã. O apóstolo não ordenou os cristãos primitivos a identificar, desenvolver ou refinar essas tradições, mas ele ordenou o quê? Guardar, obedecer o que foi entregue a eles. Ele não mandou desenvolver nada, nem afinar ou refinar. Ele disse, obedeçam o que foi entregue a vocês. Não há nenhuma vez que essa palavra tradição, usada no Novo Testamento, possa dar base ou fundamento para a visão de Roma sobre tradição. Ainda Charles Hodge vai dizer, não é? Quando a palavra paradoses, né, que é a palavra tradição, é usada em referência à regra de fé, isso é o uso comum dela, e nunca é usado no Novo Testamento, né, senão como instrução de homens inspirados. Instrução de homens inspirados. São os apóstolos instruindo a igreja. A igreja romana, irmãos, tem tentado expandir e redefinir o significado do Novo Testamento de tradição, para que possa adequar o esquema do desenvolvimento do dogma. Isso representa não uma sucessão de doutrina, mas uma quebra radical com a tradição apostólica entregue nas Escrituras do Novo Testamento. Eles querem dizer que é como se fosse uma coisa natural saindo do Novo Testamento. É uma quebra direta dos princípios neotestamentários. Em última instância, o significado de tradição é determinado, não é, por qualquer magistério romano, qualquer um, em qualquer momento, o que eles possam ensinar. A tradição para eles é determinado por aquilo que aqueles que têm o poder do ensino determinam que é. Vou dar um exemplo único para você entender que distância da verdade. Nada ilustra melhor a definição formal do dogma de Maria. Sabe por quê? Porque não encontra nenhum suporte na tradição primitiva da igreja e claramente não tem fundamento nas Sagradas Escrituras. É como se fosse uma verdade viva que vai ser descoberta lá na frente, nem na tradição inicial da igreja, nem mesmo nas Escrituras. Mas em 1950, o dogma da Assunção de Maria, Maria foi assunta aos céus, 1950. Isso é verdade para eles, porque a Igreja Católica, ela é a continuidade de Cristo. Ela é Cristo, é o Papa sentado no lugar de Cristo, ele é o vicário, ele é o substituto de Cristo. É por isso que a nossa confissão diz o anticristo, o Papa. Porque ele tem poder de ferir a consciência das pessoas com regras que não têm fundamento nem na história, nem nas Escrituras Sagradas. Nunca em nenhum lugar isso você vai encontrar na palavra de Deus, irmãos. Nunca. Isso pode nos fazer, com muita clareza, entender que essa é a tradição que nós vamos seguir, a que é baseada
naquela que é escrita nas Escrituras, já reveladas, já ensinadas, já entregues. E essa é a revelação que está encerrada na palavra de Deus. Na próxima aula, na próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos lidar com os termos, umas questões mais complexas um pouquinho, porque eles vão mexendo em coisas e cada coisa. Por exemplo, a gente vai só antecipando aqui o conteúdo, né? A autoria do Evangelho de Mateus. Então, quem diz que é Mateus? Então, foi a igreja. Então, eles mostram que é a igreja que tem o poder para descrever isso. E então, nós vamos ver que eles querem usar exemplos de tradições extra-bíblicas para dar suporte às tradições que eles criam constantemente no meio da igreja. E aí nós vamos lidar com problema a problema. Então, nós vamos analisar Mateus, que é cheio desses detalhes, que é uma briga interessante, o Mateus, a gente vai ver passo a passo, e depois as outras cartas, que também dá para fazer uma única aula. Acredito que 45 minutos a gente consiga fazer isso na próxima aula, se Deus nos permitir, tá certo? Então, continuaremos esse tópico, mas agora analisando algumas tradições aparentemente extra-bíblicas como fundamento para a Igreja Católica Romana defender a tradição que ela crê nos dias de hoje. Ok? Vamos orar ao Senhor e nós vamos nos despedir. Faltam 3 minutos para meio-dia e a gente encerra aqui. Graças nós te damos, ó Deus, pela bênção de podermos estudar a tua palavra e sermos desafiados a obedecer aquilo que é revelado nas Sagradas Escrituras, ordenado pelo Senhor. Ensina-nos a amar a tua palavra de todo o nosso coração. Livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que tenta invalidar a tua santa palavra, especialmente as tradições de homens. Abençoa a tua igreja e santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.